Tudo bem, meus irmãos, graça e paz, a todos, em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo hoje sobre o tema da idolatria. E eu queria aproveitar esse momento para pedir a você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva no nosso canal, ative todas as notificações e compartilhe esses vídeos. Se você tem sido abençoado por esse ministério, por esse trabalho que temos feito com muito carinho, com muito amor, com muita responsabilidade diante da palavra de Deus, então compartilhe com outras pessoas para que vidas sejam abençoadas também em nome de Jesus. Nós falamos sobre a idolatria, na primeira parte, trouxemos uma definição. Depois falamos sobre o fascínio que a idolatria causa nas pessoas e começamos falando sobre a natureza real da idolatria. Nessa parte, o que queremos é mostrar a essência da idolatria, como a Bíblia ela apresenta a prática da idolatria, a responsabilidade que a pessoa tem diante de Deus e os castigos que são prometidos, as maldições que a idolatria traz. Então a gente começou mostrando como a Bíblia apresenta a idolatria. No primeiro parágrafo, onde tem a natureza real da idolatria, a Bíblia ela declara que o ídolo, aqui está falando-se da imagem em si mesma, não é nada. Ou seja, ali não é um Deus. O problema é o que está por trás daquele Deus. O estudo de hoje ele vai nos mostrar que a adoração a ídolos ela está diretamente relacionada a uma adoração demoníaca. Existe um demônio que se apropria de cada ídolo, de cada imagem, e esse demônio começa a exercer influência espiritual na vida das pessoas. Mas o ídolo em si é morto. A imagem, o Salmo 115, diz que os ídolos têm boca, não falam, têm olhos, não veem, suas mãos não apalpam, o seu nariz não sente cheiro. E isso é óbvio para qualquer adorador de ídolos que a palavra de Deus está dizendo uma grande verdade. Nós podemos ver isso em Jeremias capítulo 2, versículo 11, isso foi conferido, o texto anterior, o estudo anterior, em capítulo 16, versículo 20. Também Samuel, em 1 Samuel capítulo 12, verso 21, ele diz que os ídolos são vaidade. Paulo diz em 1 Coríntios 8, 4, que o ídolo nada é no mundo. Também nós podemos ver no capítulo 10, versos 19 e 20, onde ele vai associar essa adoração aos demônios. O salmista, no Salmo 115, versos 4 e 8, também o Salmo 135, versículos 15 e 16, e os profetas, todos mostram a vaidade e a inutilidade dos ídolos para a adoração das pessoas. Na parte de hoje, nós vamos mostrar com ênfase como a Bíblia ela apresenta o que está por trás dos ídolos. A Bíblia o tempo todo, desde Moisés, os profetas, os apóstolos, indo até Apocalipse, ela mostra essa relação da adoração idólatra com o satanismo, com o demonismo. Então, nessa parte 2 aí, diz assim: por trás de toda idolatria há demônios, que são seres sobrenaturais controlados pelo diabo. Tanto Moisés quanto o salmista associam os falsos deuses com demônios. Nós vemos aí a afirmação de Moisés em Deuteronômio capítulo 32, verso 17. Deuteronômio 32, 17, diz assim: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais.
Então Moisés estava aqui falando a respeito da prática idólatra que os israelitas daquela geração estavam cometendo. E ele diz claramente que eles ofereceram sacrifícios a demônios e não foi a Deus. E esses demônios que são chamados de deuses, eles, às vezes são chamados de deuses, né? Ele diz assim, os seus pais não se estremeceram deles, não temeram a eles, não serviram a eles, não adoraram. Ele se refere a uma geração anterior que tinha se mantido fiel aos princípios da palavra de Deus. Observem que esse texto dito por Moisés, né, em Deuteronômio 32, 17, ele é a mesma coisa que o apóstolo Paulo vai dizer lá no texto de Coríntios, né, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, eu queria que vocês conferissem para a gente perceber essa harmonia das Escrituras, né? Como a Bíblia ela tem uma mensagem só e não entra em contradição. 1 Coríntios, capítulo 10, se você observar os versículos 20 e 21, ele diz assim, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Observe. A prática de sacrifícios a demônios. Né? Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, e aqui ele fala de comidas sacrificadas a demônios, de sacrifícios, não somente aqueles sacrifícios que acontecem em momentos ritualísticos, né? Aqueles sacrifícios que acontecem nos altares dos demônios, em momentos de adoração, né? Em momento de algum culto aos demônios. Mas havia também uma prática ali em Corinto que as pessoas elas sacrificavam comidas, né? Carnes aos seus ídolos. Isso inclusive existe no Brasil, né? E aí ele vai dizer que tudo aquilo que era sacrificado a ídolos, na verdade, era sacrificado a demônios, não a Deus. Então você vê a estratégia do culto diabólico, que é a mesma, do jeito que lá no tempo de Moisés, há muitos anos antes de Cristo, aconteceu, no tempo de Paulo, as nações estavam ainda oferecendo sacrifícios a demônios. A palavra de Deus é a mesma, não é a Deus, Deus não recebe aquilo ali, Deus não vai contra a sua palavra. E aí ele diz no versículo 20 que não queria que aqueles irmãos estivessem associados aos demônios, de participar da mesa dos demônios, das comidas sacrificadas a ídolos, era participar de uma associação com demônios, ou as pessoas que estavam diretamente envolvidas naquele tipo de adoração. No versículo 21 ele diz, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então a gente chega nesse momento e pergunta, a idolatria, ela é uma espécie de adoração que Deus aceita? Mesmo que o fiel, né, o fiel idólatra, parece uma contradição, né? Mas a fidelidade à idolatria é uma infidelidade contra Deus. Se a pessoa tem uma sinceridade, ela está ali, Deus recebe por causa da sinceridade daquela pessoa? De jeito nenhum. Infelizmente vai ser uma sinceridade que levará a pessoa a uma condenação, caso a pessoa não desperte e não se volte para Deus, porque Deus não age contra a sua palavra. Não tem como associar, né? Ele diz aqui, olha, eu não quero que vocês se associem com os demônios. Vocês não podem servir na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Ninguém pode servir a dois senhores, foi o que Jesus falou. Então, a pessoa que tem uma prática idólatra, e ela quer servir a Deus de verdade, ela tem que renunciar e tem que passar a servir a Deus, consertar-se com Deus, como é dito também na carta de 2 aos Coríntios, né, capítulo 6, capítulo 6, de 2 aos Coríntios, versículo 15, e se você quiser, a partir do 14, onde ele fala que não há nenhuma comunhão com os incrédulos, né? Ele diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos.
Porquanto, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Note essas palavras antônimas, né, que ele usa para mostrar a contraposição entre as ideias. Primeiro ele diz assim, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Você não tem como conciliar justiça e iniquidade. Ou a pessoa vive uma vida justa ou iníqua. Que comunhão da luz com as trevas? E aí ele diz assim, que harmonia entre Cristo e o maligno. Então você vê sempre termos opostos para mostrar dois lados diferentes. O que comunhão do crente com o incrédulo? Agora olha o versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? O santuário é o altar do Senhor, né? É onde você presta culto, adoração. Não pode haver uma ligação entre o santuário de Deus e o santuário dos ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Deus está no seu santuário, Deus está no meio do seu povo, mora com o seu povo e anda no meio do seu povo. Mas Deus não anda no altar dos ídolos, não está no santuário dos ídolos. Quem estão lá são os ídolos, ou seja, os demônios, né? No versículo 17 ele diz, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Veja como a Bíblia ela é clara, né? Ela diz, por isso o quê? Por Deus não estar lá, por não haver nenhuma ligação, por Deus não aceitar, né? Não tem nenhuma harmonia, separem-se do meio deles, ou seja, saia do culto idólatra. Diz o Senhor, né? É Deus que fala, não toquem em coisas impuras e eu vos receberei. Quando Deus vai receber? Quando a pessoa retirar-se dali. Então, se Deus, para receber a pessoa precisa retirar-se do altar da idolatria, precisa renunciar à idolatria e fazer um concerto de conversão com Deus, e isto, mais uma vez, mostra claro, eu acho que nem precisava dizer isso, né? Mas como a gente quer intensificar essa ideia, se Deus diz, eu não estou lá, não há nenhuma harmonia, já é claro que Deus não recebe aquela adoração. Mas ele vai dizer, se ele diz assim, saia e eu vos receberei, então é óbvio que a pessoa estando lá, ela não é vista como um adorador de Deus, e Deus não se coloca como o seu Deus, como ele diz no versículo de número 18. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando? Quando retirar-se, aí vocês serão filhos, e eu serei o seu Deus. Isto quer dizer que, em outro momento, Deus não recebe como filhos, né, aqueles que estão no altar da idolatria. E Deus não se apresenta como sendo o seu Deus. Ok? Continuando, ele diz assim, note também que o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios a respeito de comer carne sacrificada aos ídolos. As coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Então, o texto é muito claro em dizer nessas palavras. Noutras palavras, o poder que age por detrás da idolatria é o dos demônios, os quais têm muito poder sobre o mundo e os que são deles. O cristão sabe com certeza que o poder de Jesus Cristo é maior do que o dos demônios. Satanás, como Deus deste século, exerce vasto poder nesta presente era iníqua. Então, a Bíblia diz que ele vai usar esse poder para seduzir as nações. Os reis da terra serão seduzidos. E aí, isso está muito claro, né? Em Apocalipse ele diz que os reis da terra, que grandes e pequenos, serão seduzidos. E se você olhar como a política mundial ela tem se envolvido com essa ligação do satanismo dentro da cultura, você vai ver que está se cumprindo claramente. Eles nem acreditam nisso, nem conhecem isso, outros até conhecem, fazem propositalmente, né, que estão a serviço consciente do inferno, outros não. Mas a realidade é que o mundo está se organizando para a difusão
do satanismo de forma mundialmente. Né? E aqui, em 2 Coríntios 4:4, ele diz que o diabo é o Deus deste século, ou seja, o Deus deste mundo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha esse versículo aí. O diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Em Coríntios, Paulo diz que nós cristãos, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe a mente de Cristo. O diabo, ele não cega a mente cristã que está na palavra, que está no Senhor, porque ela é iluminada pelo Espírito Santo. Mas o homem sem Deus, conforme Paulo diz também na carta aos Efésios, ele vive segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, ele é dominado pelo diabo, sabendo ou não sabendo, consciente ou não, né? A Bíblia diz que as pessoas andam no curso deste mundo e quem dá força motora para movimentar o curso deste mundo é o espírito das trevas. Aqui ele diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz do Evangelho e para que o Evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. É aquilo que a gente sempre diz, né? Existe no mundo uma obra de Deus e existe no mundo uma obra do diabo. E o diabo está aí a todo vapor, fazendo o seu trabalho conscientemente. Ele não brinca de ser diabo, ele sabe o que é que ele está fazendo, e muitas pessoas não despertam, não querem, né? E aí é onde vai ser a destruição de muita gente. Continuando aqui, em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está no maligno. Também eu posso mostrar Efésios, né? Aqui tem um texto do capítulo 6, mas eu gostaria de mostrar um do capítulo 2, que ele é muito claro com respeito a isso, quando ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha esse texto. Paulo diz que o Senhor Deus, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Espírito Santo veio, atuou a obra da salvação e nos vivificou em Cristo Jesus. Aí ele diz o seguinte: quando estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que ele está dizendo aqui? Que aqueles que são filhos da desobediência, eles desobedecem porque existe uma atuação do príncipe da potestade do ar na vida dessas pessoas, que atua para que elas andem segundo o curso deste mundo. E qual é o curso deste mundo? Matar as pessoas nos seus delitos e pecados, mantê-las mortas nos seus delitos e pecados. Então não é à toa que nós percebemos essa mentalidade que o mundo está cada vez mais divulgando por meio de todas as mídias sociais, uma mentalidade anticristã. Isso está presente em tudo, isso está nos filmes, nas novelas, nas notícias, né, nos programas infantis. Tudo você vê, é só você olhar à luz da palavra, você vê que as pessoas elas têm um prazer de divulgarem aquilo, é uma pregação consciente da obra do mal. E elas não fazem isso simplesmente por elas mesmas, né? Há um espírito que convence essas pessoas, que dá impulso para que elas tenham o prazer na maldade. Bom, a Bíblia diz claramente que elas serão destruídas quando o Senhor Jesus vier para trazer o seu castigo sobre a terra. Nada fica impune.
Existem pessoas que trabalham pela obra de Deus, para levar pessoas ao arrependimento, levar pessoas ao caminho do bem, ao caminho de Deus. Existem aqueles que trabalham para o mal. Em 1 João, a Bíblia diz que existem os filhos de Deus e existem os filhos do maligno. Então, são duas gerações. Né? E aí, só o Senhor mesmo é que porá fim nisso. Tá certo? Voltando aqui, em Lucas capítulo 13, verso 16, a gente vai mais uma vez ver aí a influência, né, que o espírito do mal ele exerce, né, sobre as pessoas. Lucas 3,16 diz: por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro no dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Bom, esse texto aqui fala da cura de uma mulher enferma, que Jesus curou no sábado, e você sabe que os judeus, né, eles têm o sábado como um dia de descanso, um dia sagrado, e na época de Jesus, houve muitas vezes tensões entre Jesus e eles, né, porque Jesus fez algumas curas no sábado, e eles se opunham, achando que Jesus estava profanando a guarda do sábado. E aí a gente vai ver essa influência tanto na mentalidade que eles tinham, porque eles não tinham uma mentalidade do reino. O sábado para eles era mais importante do que a obra de Deus nesse caso, né, porque eles não aceitavam Cristo. Então havia uma influência em cima do pensamento religioso deles, e havia uma influência na possessão que aquela mulher tinha, porque Jesus mostra aqui que o problema dela é que ela era oprimida por Satanás há 18 anos, está no versículo de número 13, 16. O diabo ele mantém essa sua opressão. Algumas pessoas são oprimidas com doutrinas erradas, né? Às vezes essas doutrinas podem ser religiosas e às vezes elas vêm na cultura, disfarçadas de conhecimento científico, de conhecimento universitário, né? De conhecimento cultural, e as pessoas nem imaginam o quanto tem de religioso ali. É mais fácil para o diabo cegar o entendimento das pessoas que não conhecem a Deus, quando ele disfarça a sua doutrina de cultura, de conhecimento científico, né? Porque dá aquele orgulho para as pessoas, onde elas se acham cheias de conhecimento, e na verdade a Bíblia apresenta como uma cegueira de Deus, uma cegueira espiritual, uma cegueira do conhecimento do Senhor. Por outro lado, a opressão também com doenças, né, malignas, com outras coisas. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Que diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Olha só essa palavra arraigar, né? Arraigar é enraizar. Ele diz que as pessoas estão tão presas a este mundo perverso que elas estão como enraizadas, estão arraigadas, amarradas neste mundo. É uma amarração intelectual, espiritual e cultural, né? No sentido de hábitos, de comportamentos que o mundo domina a vida das pessoas. O Evangelho de Cristo, ele veio para nos desarraigar. Ele corta essas raízes e nos liberta. E aí, a libertação ela vai ser nessas três esferas: uma libertação intelectual, espiritual e cultural. Né? A Bíblia diz que nós vivemos desse mundo, mas nós não somos deste mundo. Certo? O outro versículo está em Efésios 6, 12, que é quando ele fala com respeito à luta, né, à batalha espiritual. Ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha só o que esse texto vai dizer. Por isso que eu falei para vocês em alguns desses estudos, né? Ao trazermos esse assunto aqui, nós não estamos aqui querendo criar um conflito de religiões. Queremos difamar, falar mal da religião de ninguém. Queremos expor a Bíblia. E aí as pessoas que acreditam na Bíblia vão pegar qualquer versão da Bíblia e vão conferir os textos, né?
que nós estamos apresentando, e se ela realmente crer na palavra de Deus como regra de fé e prática, vai se libertar por uma obra do Espírito Santo. Não é a intenção de atacar pessoas, de ofender pessoas e criar um conflito com as pessoas. Aqui ele diz assim, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então a luta que fazemos é uma luta espiritual, é tentar fazer aquilo que nos compete como pregadores da palavra de Deus, para que o Espírito Santo atue e ele traga essa libertação que a gente acabou de falar, ele venha desenraizar, desarraigar as prisões espirituais, porque as pessoas estão religiosamente cativas pelo poder do mal. Né? E aí ele mostra mais uma vez essa dominância, quando diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados. Esses principados são príncipes espirituais, são demônios territorialistas. Né? Quando você vai fazer um estudo profundo das Escrituras, nessa temática aqui, você percebe que cada região tem cada região geográfica tem uma legião de demônios, né? E tem os principados ali. São poderes, são potências. Né? São demônios chefes, são demônios que exercem a função de governadores de outros demônios. E aí eles atuam como acontece no governo terreno. Né? Eles também influenciam nos governos terrenos. Quando você vai ver a questão do jejum de Daniel, lá no capítulo 9, estava acontecendo uma batalha, uma guerra. Né? Então veio um principado, um demônio, e ele começou a levantar aquele rei lá contra o povo de Deus, o seu povo. Então ele começa a orar, entra numa batalha, e Deus manda um príncipe de Deus, um anjo principado do Senhor, para batalhar contra aquele demônio. Depois de 21 dias, aquele anjo recebe a ajuda de Miguel, que é o anjo regente de todos os outros anjos, o arcanjo Miguel, né? Aí aquele anjo se apresenta a Daniel e diz, olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu vim. Né? E estava acontecendo uma batalha, as suas orações foram ouvidas, mas eu consegui vencer o principado porque Miguel veio e me ajudou a vencer aquele principado. Aqui ele está dizendo o quê? Que existe uma luta, uma batalha. Então todas essas ideologias que são aí divulgadas, todos os dias que você vê, elas são movidas por esses demônios, são arquitetadas, são planejadas, são trabalhadas, e existe uma intenção maligna de divulgar isso, para afastar as pessoas do reino de Deus. Então o diabo ele usa as mídias, ele usa a cultura, ele usa tudo. E aí ele continua dizendo assim, principados e potestades, né, são poderes, são potências, contra os dominadores deste mundo tenebroso. É a mesma ideia, só que ele vai explicando mais. Né? Então, esse mundo tenebroso, o mundo escabroso, esse mundo de escuridade, esse mundo sem a luz do Evangelho, ele é dominado por esses principados e potestades. E aí a nossa luta cristã é contra eles, contra as forças espirituais do mal, como ele termina dizendo aqui, nas regiões celestes. O último versículo desse parágrafo é Hebreus 2, 14. Hebreus 2, 14 diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Né? Então, ele está falando do sacrifício de Cristo. Cristo se manifestou para destruir o diabo e o poder do diabo, a morte que entrou no mundo, né, por uma obra do diabo. E a igreja, quando prega o evangelho, está desmanchando as obras do diabo, porque, como eu falei, são dois reinos. O reino de Deus e o reino do diabo estão acontecendo no mundo, e não há como conciliar. Então, você não tem como ficar em paz com Deus e o diabo. Ou a pessoa serve a Deus, ou a pessoa serve o diabo. Ou a pessoa tem uma adoração aprovada por Deus, ou ela tem uma adoração que Deus não aprova. Todos esses textos aqui, eles têm a intenção de mostrar o quê? A ação do diabo no mundo. Que as coisas ruins que acontecem no mundo, elas não acontecem por acaso. Não é simplesmente uma questão social, política, é tudo isso, mas existe um poder invisível, espiritual,
que move para que as coisas aconteçam da maneira como elas estão acontecendo. Só que isso também terá um juízo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, na sua revelação, na sua volta, ele julgará os reis da terra, julgará todos os ímpios, todas as pessoas que estão envolvidas com essa obra, né? Em Apocalipse capítulo 9, versículo 20, diz assim, falando a respeito da sexta trombeta, né, que quando ela for tocada, virá o castigo de Deus, né, já tem outras trombetas anteriores, e aí Deus vai fazendo por parte. Então, na sexta trombeta, ele diz no capítulo 9, versículo 20, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, né, os que aconteceram até a quinta trombeta, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, ela vai atingir a esses homens. O flagelo da sexta trombeta vai atingir a esses que não deixaram de adorar os demônios e os ídolos. Olha lá em Apocalipse, a Bíblia falando agora de juízo para a idolatria, para a demonolatria, o satanismo, a adoração que rejeita Deus. Virá um juízo de Deus e as pessoas serão destruídas. E você vê que ele associa diretamente, como aconteceu lá em Deuteronômio, né, que a gente já leu no capítulo 32, versículo 17, e como também lemos em 1 Coríntios 10, 20. Ele associa a adoração aos ídolos com a adoração demoníaca. Também no capítulo 20, versículo 10, ele diz assim, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O diabo, o sedutor deles. É em Apocalipse que ele diz que o diabo irá enganar grandes e pequenos, e ele seduzirá todas as nações, e os reis da terra serão enganados pelo diabo. Aqui ele fala que o diabo é o sedutor deles, e vai haver uma destruição no lago de fogo e enxofre, ou seja, um inferno pleno, para o diabo, o falso profeta e todos aqueles que seguirem os seus ensinamentos. Também no capítulo 21, versículo 8, olha o que ele diz. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a morte eterna. Né? É a morte no inferno. Então você vê que ele mostra as classes de pessoas que estarão ali. Covardes, que são aquelas pessoas que conhecem a verdade de Deus e não aceitam, porque têm medo de aceitar a Cristo por causa das perseguições do mundo. São covardes também aqueles que conhecem a verdade de Deus e deixam de falar, porque têm medo de serem rejeitados, de serem odiados. Os incrédulos são aqueles que não creem, não aceitam a verdade de Deus. Os abomináveis, aí tanto entra a questão da idolatria, né, de acordo com o que ele fala lá em Deuteronômio, a idolatria é uma das formas de abominação, mas a abominação também no sentido de todo esse movimento moderno que nós vemos hoje, né, dos pecados que as pessoas estão aí querendo legalizar e que as pessoas estão apresentando como algo normal de uma cultura. Isso também é apresentado na Bíblia como abominação. Os assassinos, os impuros, os feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. E aí tanto entra a mentira religiosa, né, os falsos ensinamentos, como as mentiras do dia a dia, que as pessoas distorcem a verdade, certo? Então, no próximo parágrafo, ele diz assim, ele tem poder, né, referente-se ao diabo, para produzir falsos milagres, sinais e maravilhas de mentira. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim,
Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Olha só, vocês lembram de Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 21? Vocês não lembrarem, eu gostaria de ler para vocês agora. Você pode marcar aí, a gente vai para Mateus 7. A partir do versículo 21, ele diz assim, olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Jesus está falando aqui de um cristianismo apóstata. Ah, pastor, por que você está dizendo que é cristianismo? Bom, eles faziam as coisas em nome de Jesus. Jesus, ele é a origem do cristianismo. O cristianismo é Cristo, né? A fonte do cristianismo é Cristo. Eles se diziam cristãos. Então era uma religião cristã, dita cristã. Né? Para Jesus não é, ele nunca vos conheci. Era um cristianismo apóstata. Só que naquele cristianismo tinha sinais, tinha milagres, tinha libertação das pessoas, expulsava-se demônios. O texto está dizendo isso. Tinha milagres, tinha sinais, tinha maravilhas ali, e esses sinais eram feitos, entre aspas, em nome de Jesus. Senhor, nós não fizemos em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos sinais e fizemos maravilhas. Jesus disse assim, lhes direi explicitamente. Jesus disse assim, eu vou falar claramente com eles. Não tem arrudeio. Eles vão ouvir a verdade. Olhe, apartem-se de mim, porque eu nunca conheci vocês. Vocês usaram o meu nome aí para fazer, mas nunca foi do meu nome. Eu nunca fui o seu Deus e vocês nunca foram o meu povo. Afastem-se de mim, vão para o lago de fogo e enxofre. Por quê? De onde vem esse poder? A gente vem o tempo todo mostrando, nessa ideia da apostila, o quê? Que a idolatria, ela tem um poder espiritual de demônios que às vezes faz milagres. Alguém diz assim, eu fiz uma promessa, né? Eu pedi e eu recebi um milagre. E aí você não deve duvidar que a pessoa recebeu o milagre. A questão é, a dúvida fica, e não há dúvida quando você olha a partir da palavra, porque Deus não se contradiz. Se ele diz que não está lá, que não tem nada a ver com ele, a pessoa recebeu o milagre. Só que quem fez esse milagre? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então ele seduzirá as pessoas também com um sistema religioso apóstata. E aí, meus irmãos, não importa qual é o nome da religião, não. Não importa qual é o nome da religião. Né? A gente tem que observar que tem muitos movimentos estranhos. Hoje alguns pregadores falam sobre um fogo estranho que acontece no meio do cristianismo. Quando se fala de fogo, está se falando daquela suposta demonstração de um poder do Espírito Santo. Né? O pessoal tem muito aquela coisa do Pentecostes, da igreja viva, da igreja cheia do poder de Deus. E aí existe esse fogo estranho, que tem muitos milagres, tem muitos sinais, só que a gente precisa avaliar a partir da palavra de Deus para saber de onde vem. Às vezes não tem aquele fogo, mas tem aquela fé dos milagres, né? Que as pessoas fazem as suas promessas e recebem os seus milagres, e elas muitas vezes questionam assim, mas como que você está dizendo que isso aí não existe se eu recebi o milagre? E aí a gente não tem que questionar que ela recebeu o milagre ou não, porque ela pode ter recebido. Só que para você que está vendo o que a Bíblia está dizendo hoje, você sabe que ela recebeu, mas não foi Deus.
E aí a Bíblia diz de onde pode ter vindo, de onde veio. Né? De onde pode ter vindo, não, de onde veio. Porque não existe uma terceira alternativa. Ou ela recebeu de Deus ou ela não recebeu de Deus. Outra coisa que a gente vai ver aqui é Apocalipse 13, 2 a 8. Apocalipse capítulo 13, versículos de 2 a 8. Fala sobre a emergência da besta, né? A besta que emerge do mar. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem é que vai ser a besta? A besta é um governante, certo? Vai ser alguém que vai se levantar para governar e vai receber o poder do diabo, o trono do diabo, isso aqui na terra, né? E grande autoridade. Então vai ser aquela pessoa assim, bem recebida por todo mundo, aclamada por todo mundo, né? Pelo mundo pecaminoso. Então, vi uma das suas cabeças como golpeadas de morte, mas sua ferida mortal foi curada, que é um grande sinal, né? E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Olha aí. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, olha a procedência e o comportamento desse regime satânico que acontece no mundo. Recebeu autoridade para dizer blasfêmias e difamar o tabernáculo do Senhor, difamar a obra de Deus. Hoje, meus irmãos, existem pessoas que são colocadas pelo diabo dentro da igreja. Isso não é só hoje. Eu estava lendo a carta de 1 João, se você ler 1 João capítulo 3, ele fala sobre os filhos de Deus e os filhos do maligno. É muito fácil, se você conhece as Escrituras, você saber de qualquer pessoa, porque a Bíblia diz que pelos frutos você conhece a árvore. E as pessoas esquecem disso. Aí o diabo às vezes tenta enganar, diz, olha, você não tem como saber o certo e errado. Tem como saber, porque a Bíblia diz que tem como saber. É só você observar. Os filhos do maligno, eles atuam de que forma? Eles blasfemam, eles difamam a obra de Deus. Toda pessoa que você vê que ela se aproxima de você como cristã, né? E aquela pessoa semeia contendas, promove revoltas, aquela pessoa difama as outras pessoas, tenta jogar uns contra os outros, passa uma mensagem negativa do próprio evangelho, da igreja de Deus, das coisas de Deus, você vê que ela está distorcendo. É o espírito do maligno que está naquela pessoa, não tem. E isso Paulo diz lá em Coríntios. Né? E o resto da Bíblia toda está dizendo, é só a gente interpretar. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele trabalha para a construção do reino. Então, quando você vê alguém que tem esse comportamento de semear contendas, de falar mal, né, de tentar descredenciar o Evangelho de Cristo, o trabalho de Deus, tem um espírito maligno ali. Certo? E aí a gente tem que estar atento a essas coisas, porque Jesus, para que nós não sejamos enganados. Certo? Tem muitos textos aqui, tem também o versículo de número 13, né, esse lá de Apocalipse, que a gente estava vendo aí, Apocalipse 13, de 1 a 6, o versículo 13 também, diz assim: também opera grandes sinais de mentira, que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Agora veja o versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida de morte, sobreviveu. Olha a desconstrução do que a palavra de Deus diz, né? Então, vai se mandar fazer uma imagem a quem? A besta. Eu não sei se vocês estão percebendo isso, né? Como o reino de Deus, ele trabalha, e o diabo ele trabalha na contramão. O reino de Deus ensina paz e amor. O diabo ensina guerra e ódio. Entenderam?
oposição de ideias. Ainda nós podemos ver Apocalipse 16, versos 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. O próprio diabo, ele prepara o mundo para o seu fim, ele ajuda a preparar, né? Claro que ele vai levando aqueles para a destruição, mas ele está também cumprindo algo que é o projeto de Deus geral para todos. Aqui ele fala que essa união, o dragão, o diabo, a besta, o governo mundial, né? O falso profeta, um representante mundial religioso, de uma religião sincretista, né, misturada, de uma religião ecumênica, né, são uma mistura de religiões. Eles vão receber o quê? Grande poder do diabo para fazerem sinais e vão se dirigir aos reis da terra. Reis aqui são os governantes, né? Aonde existir monarquia vai ser um rei, aonde existir uma república vai ser um presidente. Então é um governante de nação, né? São os governantes das nações. E eles vão se aliar com o dragão, a besta e o falso profeta para a peleja contra o povo de Deus. Está entendendo? Mas é a peleja do grande dia do Senhor. A Bíblia diz que eles serão destruídos com o sopro do Senhor, quando Jesus vier. Ele vai chegar no momento certo e haverá essa destruição. Então é algo bíblico, é algo profético e que nós sabemos que vai acontecer. Também Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 20, diz assim: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que recebem a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Vai ter a marca da besta. As pessoas vão ser separadas para a besta, isso aí no período da grande tribulação. Bom, então eu terminei aqui esse outro parágrafo, e aí, nesse parágrafo, a ênfase foi mostrar o quê? Que o diabo, ele seduz as pessoas, e ele seduz com poder. Tanto poder que acontece no movimento religioso, como cultural e político. Então ele laça todos para ele dar continuidade ao seu reino no mundo, né? E caminhar para a destruição, obviamente. Então a correlação entre a idolatria e os demônios vê-se mais claramente quando percebemos a estreita vinculação entre as práticas religiosas pagãs e o espiritismo, a magia negra, a leitura da sorte, a feitiçaria, a bruxaria, a necromancia e coisas semelhantes. Em 2 Reis, capítulo 21, versículos 3 a 6, a gente vai ver aquele momento onde Saul ele procura uma feiticeira na cidade de Endor para supostamente receber informações a respeito de Samuel, né, o profeta Samuel. Samuel foi um profeta que acompanhou Saul durante um tempo do seu reinado. Saul pecou contra Deus, Deus rejeitou Saul. E aí Saul, a partir daí, não recebia mais as orientações do Senhor para a sua vida. Né? Porque uma coisa que acontecia era que Deus sempre levantava um profeta e quando tinha uma guerra, uma ameaça de guerra, uma coisa, ou qualquer outra situação, Deus usava o profeta, ia lá e dava uma mensagem para o rei. Nesse tempo, Samuel tinha falecido, Saul estava sem comunhão com Deus, Deus não levantou outro profeta. E ele queria saber, né, estava para acontecer ali uma guerra, e ele queria uma palavra do Senhor. E onde ele vai buscar? Na médium, uma feiticeira. Justamente o que a gente acabou de ver, que a Bíblia diz o quê? Não existe nenhuma ligação entre o santuário de Deus e o santuário dos ídolos. Você vai buscar uma palavra de Deus no terreiro de feitiçaria, você vai receber uma palavra de Deus ali, Deus não está lá. Qual é o Deus que vai trazer essa mensagem? Então, 2 Reis, capítulo 21,
versos de 3 a 6, diz assim: Pois tornou a edificar os altares de Ezequias, seu pai. Seu pai havia destruído e levantou altares a Baal e fez um poste ídolo, uma imagem, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu, né? Que é o reinado de Manassés e Judá. Estava antecipando essa questão aqui de Saul, que a gente vai ler no próximo parágrafo, certo? Mas aqui está mostrando o comportamento dos reis idólatras. E como a gente vê essa questão dos reis da terra, né? Os homens com grande influência política, eles também buscam muito o demonismo. No Brasil, a gente sabe que existem muitos políticos que, para se elegerem, eles vão fazer pactos com demônios. E tem várias pessoas que eram desses altares, que atuavam como sacerdotes dessas religiões, que se converteram e testemunham isso. E existem vídeos mostrando isso claramente. Então a gente vai ver essa procedência desde muito tempo na Bíblia. O rei Acabe, que foi um rei colocado por Deus para reinar em Israel, se prostitui espiritualmente, vai servir a Baal, né? Aqui nesse caso está falando do rei Manassés. O seu pai, acho que foi um versículo aqui que mostra, que foi um reformador, né? Ezequias, ele destruiu os altares. Você vê aqueles reis que eles são comprometidos com Deus, eles procuram destruir os altares da idolatria. Outros têm um compromisso de construir, e aí eles pervertiam a nação e vinham maldições para eles, para o reinado deles e para o povo. Aqueles que eram reformadores, eles eram abençoados por Deus. Então o nosso trabalho aqui hoje, a gente está tentando desconstruir o altar, os altares dos ídolos dentro dos corações das pessoas. Que a gente é apenas instrumento de Deus e o Espírito Santo é quem faz essa obra. E a gente precisa fazer isso, né? Para que vidas sejam libertas. Então, até o versículo de número 6, né? Vocês estão encontrando aí ainda, 2 Reis, capítulo 21, 3 a 6. Olha aqui o que acontece. No versículo de número 4, né? Diz: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Ele vai construir um altar a Baal dentro do templo de Deus. Uma mistura, né? Ele transforma a adoração a Deus agora numa adoração mista. Aí a gente lembra daquela pergunta de Paulo: que ligação entre o altar do Senhor com o altar dos ídolos? Versículo 5. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Uma profanação aqui generalizada, né? Versículo de número 6, sacrifício humano. E queimou a seu filho como sacrifício, adivinhada pelas nuvens. Era agoureiro e tratava com médium e feiticeiros. Prosseguiu a fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Veja também Isaías capítulo 8, versículos de número 19. Isaías 8, 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, né? Ele está dizendo assim: quando as pessoas disserem assim, procurem os adivinhos, os agoureiros, né? Que chiureiam, né? Chiurear aqui é parolear, conversar coisas à toa. Ele está dizendo assim: são pessoas que dizem, que se apresentam numa autoridade de fazerem revelações de conhecimento do mundo espiritual, mas estão dizendo coisas aí jogadas ao vento, porque quem conhece tudo realmente é Deus. Embora o maligno revele algumas coisas, né? Mas quem tem o conhecimento do mundo espiritual total, que tem a palavra final de dizer que faz e desmancha, é Deus. Aí ele diz: então o povo do Senhor buscará o Senhor. Querendo dizer que nós não devemos buscar conselhos com essas obras do mal, né? A gente vai ver no próximo parágrafo a destruição de Saul quando ele fez isso.
Também Deuteronômio, esse é bom, ele fala detalhadamente, capítulo 18, de 9 ao 11. Olha o que ele diz nesse texto. Contra os adivinhos e os feiticeiros. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Então ele vai dizer que aqueles povos cometiam abominações. Todas estas práticas que ele vai descrever aqui são práticas abomináveis ao Senhor, né? É o que diz a palavra. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Eles sacrificavam seus filhos, sacrifícios humanos, né, em rituais a Moloque, né, o deus Moloque, que é o touro, né, quando você colocar lá no Google, você vai ver isso. Se você colocar assim, altar de Moloque, ou imagens do deus Moloque, você vai ver aquele touro, e na frente dele, né, tem de todos os tamanhos, tinha uma fornalha, né, um grande espaço onde eles faziam uma fogueira, e ali eles jogavam pessoas dentro, sacrificando aos demônios. Esse tipo de sacrifício ainda é feito hoje em muitos rituais de ocultismo, certo? Então, era abominação, nem adivinhador, nem prognosticador, né? É uma palavra relacionada ao adivinhador. O prognóstico é a previsão, seria uma espécie de profeta, né? Alguém que diz, eu recebi uma revelação de que vai acontecer um terremoto em tal canto, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É um prognosticador, nem agoureiro. Tem aquela pessoa que chega num canto e diz assim, eu estou com um sentimento estranho, né? Eu amanheci o dia hoje, tive uma sensação de que está para acontecer algo. Nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, que está relacionado à necromancia, né? O necromante, aquela pessoa que tem, que faz adivinhação pelos mortos, consulta os mortos, que foi justamente o que o Saul foi buscar, a feiticeira de Endor, né? Até o versículo 11. E Apocalipse 9, 21, onde a Bíblia fala da destruição, né, do juízo de Deus para quem pratica essas coisas. Apocalipse 9, 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Aquele texto que volta àquela ideia do flagelo que virá com a sexta trombeta. Mostrando aqui que Deus não vai deixar impunes essas práticas, né? Essas pessoas prestarão contas ao Senhor. Então, segundo as Escrituras, todas essas práticas ocultistas envolvem submissão e culto aos demônios. Quando, por exemplo, Saul pediu à feiticeira de Endor que fizesse subir Samuel dentre os mortos, o que ela viu foi um espírito subindo da terra, representando Samuel. Está no capítulo 28, versículos de 8 a 14. Isto é, ela viu um demônio subindo do inferno. Certo? A gente vai conferir esse texto e, dependendo do tempo, a gente pode parar aqui, né? Vamos só conferir 1 Samuel capítulo 28, de 8 a 14. E diz assim: Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Necromancia, a gente explicou o quê? Consulta aos mortos, né? Espíritos dos mortos. Versículo de número 9. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo:
tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul, por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Né? Respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele, como é a sua figura? É a sua aparência, né? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E aí vai ter a continuidade, que é quando ele vai perguntar o que vai acontecer. Mas observe que assim, aquele espírito, ele se apresentou na forma de Samuel para enganar Saul. A mulher, ela disse assim, eu vejo um Deus subindo da terra. Então, um espírito subia do inferno e se apresentava ali. E a gente pode depois detalhar mais esse texto, é muito importante, para a gente compreender melhor isso aqui, né? E se apresentou enganando Saul. Ou seja, mostrando que existe realmente uma possibilidade da pessoa ver algo do mundo espiritual, de conversar com o espírito, né? Que na verdade são demônios. O espírito é um demônio que se apresenta na forma daquela pessoa e que traz informações de como era a vida daquela pessoa, que diz alguma coisa, mas isso é algo que não aprova a Deus. O tanto é que Saul, quando estava na presença do Senhor, ele era contra essas práticas. Depois que ele se desvia, fica sem a presença de Deus, ele mesmo vai se envolver com elas. Então hoje eu queria deixar essa palavra aqui para o coração da igreja e que o Senhor nos abençoe. Nos próximos estudos nós traremos novas informações. Pedir a você que está acompanhando esse vídeo através das redes sociais, se você já é inscrito no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe para que a palavra de Deus chegue a alguém, compartilhe com seus grupos, com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative todas as notificações, compartilhe os nossos vídeos e curta para que a gente possa estar levando a palavra de Deus a mais pessoas. Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus.